Então agora vamos falar de algoritmos genéticos. Esses algoritmos, eles são de uma família maior, né, de algoritmos evolutivos. Algoritmos evolutivos. Os genéticos, né, são talvez o representante mais popular dessa família de algoritmos aí. E eles têm um apelo muito interessante vindo, né, da evolução das espécies, né? Porque como que funciona de uma maneira bem simplificada, tá? Não, qualquer um que entender um pouco mais de biologia que vai ver que essa é uma simplificação. É bastante, talvez grosseira, mas é para a gente, é uma inspiração, né? O algoritmo é inspirado, ele não quer replicar o fenômeno de evolução, tá? O que a gente tem, né, que os indivíduos têm DNAs, né? Vamos supor que bactérias têm um DNA que é vou chamar aqui de um vetor, tá? Uma sequência de valores aqui, né? Que tem, né, que determinam, né? Cada valor que tiver em cada posição do vetor aqui determina um tipo de bactéria daquela espécie, né? Diferente aqui. Sei lá, minha bactéria toda estranha aqui. Parece um smiley de cabeça para baixo, né? Aqui, mais organelas para ficar com mais cara de smiley brabo aqui. Tá, mas o DNA é um vetor que determina, né, como vai ser a programação daquele indivíduo, né? Então, para cada valor que eu tiver aqui, se eu tiver valores diferentes, vai ter indivíduos diferentes, né? Então, isso que acontece. E aí, esses indivíduos estão em um ambiente, né? Estão no planeta, estão no mundo. E alguns indivíduos, né, vão ter vários, aqui vai ter uma população de indivíduos. Alguns desses indivíduos vão estar aptos, né, com relação a esse ambiente. Esses indivíduos vão sobreviver. Então, vamos dizer que esse aqui sobreviveu e esse aqui pereceu, né? Não teve o DNA dele, o ambiente consumiu, né, com aquele indivíduo, ele não estava apto naquele ambiente. Sobreviveram os mais aptos, né? Essa é a metáfora aqui do algoritmo genético, sobrevivência dos mais aptos. E esses indivíduos que sobreviverem, eles propagam o seu DNA, né? Então, esse indivíduo aqui, ele pode se reproduzir, né? E passar seu DNA para frente. E como eu estou falando de bactérias aqui, né? Ela pode se dividir em duas e gerar dois indivíduos iguais a ele, né? DNA idêntico. Ou, né, essa outra bactériazinha aqui, né, eles podem vir a trocar material genético, né? Pode ter uma reprodução assexuada, né, que não tem troca de material genético, ou pode trocar, né, de material genético. Deixa eu desenhar o DNA do outro carinha aqui de verde, ó. E aí, se tiver troca de material genético, esse primeiro cenário aqui é reprodução assexuada, mas se tiver troca de material genético, né, o indivíduo restante vai ter uma parte do DNA de um dos pais, né, vamos dizer assim, e a outra parte do seu DNA do outro pai, né? Então teve uma mistura de material genético aqui. E isso é feito para todos os indivíduos daquela população, né? Todos geram novos indivíduos ali, com seus DNAs, e isso se repete, né? Essa é uma nova geração aqui de indivíduos, né? E eles vão estar lá no ambiente deles, né? no planeta Terra, e vão, né, cada bactériazinha aqui com suas características, e alguns vão sobreviver e propagar seus genes, e outros vão perecer e não vão propagar seus genes, né? Então, o que a gente tem é isso, a evolução das espécies, né? A cada geração tem uma quantidade de indivíduos, os mais aptos sobrevivem e propagam seu DNA, e os menos aptos não sobrevivem e seu DNA é interrompido. Isso dá uma metáfora bem interessante para a gente fazer um algoritmo com isso aqui. Como o DNA codifica, né, o código genético, né, o DNA codifica o indivíduo, né? Então o programa, né, que tem um programa que lê o DNA da natureza, um programa da natureza lê o DNA e gera, entre aspas, né, o indivíduo resultante. Ele supõe que agora uma pessoinha, né, um humano. E se a gente tiver, né, um
um vetor aqui que codifica um estado do nosso problema, tá? Então agora aqui eu saí da biologia, né, da evolução das espécies, e eu estou indo para a computação. Então, se eu tiver um vetor que codifica um estado do problema, né, codifica uma solução candidata, e eu puder fazer isso, né, aplicar uma função que avalia a função que eu quero otimizar, né? Então, eu aplico esse estado aqui e vou ter um valor, né, um valorzinho, e aí eu seleciono, né, entre os meus candidatos ali, vou ter uma população de candidatos, eu seleciono os que têm valor melhor de acordo com essa função aqui e faço esse processo. Eu posso combinar, vou desenhar de verde esse aqui. Eu posso combinar soluções, né, para gerar novas soluções aqui. Então, vamos supor que esses dois indivíduos, né, conseguiram sobreviver, e aí vamos misturar o DNA deles aqui, eu vou misturar os cromossomos, e aí eu posso gerar, né, dois novos indivíduos com o cruzamento, com a troca de material genético aqui, tá? E aqui o segundo indivíduo tem a segunda metade do DNA do pai e a primeira metade do DNA do outro pai aqui. E aí eu posso repetir, né? Então eu tenho uma nova geração aqui de indivíduos, eu posso repetir esse processo indefinido, N gerações, né? E aí, ao final de N gerações, eu vou ter o melhor, né, os melhores indivíduos, aí eu retorno o melhor dentre eles para ser a solução do meu problema, tá? Então, isso que é a inspiração, né? O algoritmo genético descrito, né? A intuição dele. Intuição é isso aqui. Então, inspirado na evolução dos seres, né? Na biologia, e ao invés de ter um DNA que codifica um ser vivo, eu tenho um vetor que codifica uma solução candidata.